Boa noite, amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para fazer esse estudo comunitário sobre um tema tão relevante como este, e é um tema atual e de extrema importância para o momento de vida que cada um de nós leva no planeta Terra. Mas é importante começar com um esclarecimento sobre o tema, porque essa questão de perfeição muitas vezes se torna um martírio se mal compreendida. O mundo atual também nos convida à perfeição. Temos que ter o corpo perfeito. O menino às vezes tem 2, a menina 3 anos de idade, faz inglês, natação, judô, kung fu, quase não tem tempo para brincar, porque ela tem que ser, ou ele, o melhor da sala. Nós somos convidados a sermos os mais bonitos, os mais ricos, os mais sabidos. E essa busca desenfreada pela perfeição mal compreendida tem nos levado a resultados desastrados. Frustrações, depressão e até o ato extremo do suicídio, que é dos mais graves equívocos que um espírito encarnado pode cometer, porque acontece o contrário do que o suicida espera. O suicida espera acabar com a dor, acabar com tudo, livrar-se do peso, mas como ninguém morre, ele só consegue danificar o seu corpo físico. Lógico que às vezes também o seu corpo perispiritual, mas ele é espírito imortal. E nesse ato, às vezes, de desespero, ele colherá as consequências desta rebeldia ou desta ingratidão à justiça divina. Então, vem Jesus e diz: sede perfeitos, até tu, Senhor. É óbvio que o convite do Cristo não é nesse sentido que introduzimos aqui a nossa reflexão. E é interessante porque no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus vai explicar. Porque quando ele diz: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial, numa leitura apressada e superficial, nós podemos inclusive pensar: uai, se for mineiro, né? Então eu posso ser perfeito igual a Deus? Posso ser um pequeno Deus? E aí às vezes a gente, distorcendo a mensagem crística, queremos nos colocar no lugar de Deus. E também não é nesse sentido, evidentemente, que Jesus, ele sim, espírito puro, espírito perfeito, nos faz um convite a sermos também perfeitos. Então nós precisamos entender esse convite de Jesus. Porque ele não faria, na condição de um espírito puro, uma promessa inconsequente, leviana. Então, se ele está dizendo e nos convidando a ser perfeitos, significa que nós podemos alcançar a perfeição. Mas que perfeição é essa? O próprio Cristo vai explicar nesse mesmo capítulo, inclusive antes desse versículo 48, estamos no capítulo 5 de Mateus. Jesus vai dizer assim: amai os vossos inimigos. Será que a gente consegue amar os nossos inimigos? Às vezes a gente está com dificuldade de amar até os amigos, que dirá os inimigos. A gente está amando os amigos, esperando recompensa. Ah, eu faço tudo por você, você
não me retribui, não te amo mais. A gente fala ou pensa isso com a esposa, com o marido, às vezes até com o filho. Claro que quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não é no sentido, então vou sair dando beijinho e abraço nos meus adversários, nos meus inimigos, nos meus opositores. A bênção da doutrina espírita é essa, ela nos esclarece o Evangelho de maneira singular e sem mais metáforas, parábolas, porque os tempos permitem isso. Então, no livro dos Espíritos, vai ser explicado que, lógico, Jesus não estava querendo dizer para a gente sair dando beijo nos inimigos, no sentido mais superficial. O que é, então, amar os inimigos? Compreender, tentar nos colocar no lugar do outro e pensar, por que será que essa pessoa me traiu? Por que será que ele tentou me enganar, me ludibriar, pegou a promoção que eu tenho 10 anos que eu estou esperando, se for uma questão profissional? Nós precisamos aprender essa lição simples de nos colocar no lugar do outro, para o nosso próprio bem. Porque muitas vezes, dizem os Espíritos, os inimigos nos revelam verdades que os amigos, às vezes, ficam sem jeito de nos revelar. Os inimigos são instrumentos de Deus. Deus retira sempre o bem, inclusive do aparente mal. Então nós precisamos começar a prestar atenção nos nossos inimigos. No que eles estão dizendo, no que eles estão agindo. Será que eles não estão devolvendo aquilo que nós próprios plantamos? Será que não existe verdade no que eles estão colocando? São reflexões que nós precisamos começar a fazer. Porque não estamos aqui no planeta, embora alguns achem que sim, mas não é uma colônia de férias. Muita gente vive como se fosse. Não se contentam mais com a semana do carnaval. Agora o carnaval começa em dezembro. Já tem o pré-carnaval. E nós estamos aqui censurando a alegria, a confraternização. Nós precisamos tomar cuidado para não cair num discurso moralista. O discurso e a proposta do Cristo e de Kardec nunca tiveram esse viés. É cada um que tem que avaliar aquilo que lhe convém. Eu posso estar num bloquinho de carnaval, vivendo o Evangelho melhor do que alguém que está na casa espírita, ou num templo, ou numa igreja. Não é uma questão de lugar onde eu estou, mas de conduta, de pensamentos, de atitudes, de palavras. Por isso que os Espíritos nos convidaram a buscar a instrução, que é o que a gente está aqui juntos tentando fazer. Porque se ser perfeito é amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, tentar pagar o mal com o bem, em uma palavra, agir com caridade. Mas como é que nós vamos saber como agir sem estudar, sem buscar conhecer as leis de Deus? Fica difícil. Estudar e buscar instrução não é uma questão acadêmica. Eu não preciso de títulos. Quando a gente faz os módulos de estudo aqui na casa, não tem diploma, não tem formatura. Por quê?
Porque esse diploma é íntimo, é conquista moral interior e não aparências externas. Porque de tanto buscar as aparências externas, temos caído 1000 vezes, diz Emmanuel no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, para estudar esse tema Sede Perfeitos, nós nos lembramos de um depoimento de uma rainha da França, que Kardec traz no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, Sede Perfeitos, também é um capítulo importantíssimo para a nossa reflexão. Aqui esses momentos são muito rápidos, é só um trailer de um filme, né? Tem que assistir o filme. Aqui é só um convite, só uma sementinha que a espiritualidade vai jogando em nossos corações, mas cabe a cada um de nós buscar no seu íntimo, nos momentos que cada um vai reservar, essas reflexões e essas meditações. Mas no capítulo 2 do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma entrevista inusitada. Por acaso já tivemos oportunidade de ouvir uma rainha da França desencarnada que vem nos contar a sua experiência nos 2 planos da vida? É ou não é um presente da espiritualidade para nós? Meditarmos, sentirmos o Evangelho e daí criarmos motivação para mudar. Então, nesse capítulo 2, e nós vamos ver o que isso tem a ver com a proposta do Cristo, sede perfeitos, Kardec dá o microfone simbolicamente, para uma rainha francesa, que vai nos dizer, resumidamente, só vou contar um trechinho, afinal é um trailer, né? O seguinte: estamos na época aí do rei Momo, né? E muita gente passa a vida inteira em busca de reinados físicos. Vamos ouvir o que uma rainha verdadeira, do ponto de vista terrestre, tem a nos dizer sobre a busca da perfeição. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela, a realeza terrestre, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Chegou nem no túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das horas e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Fazer uma pequena pausa para dizer que alguém pode estar pensando: mas eu não sou rainha, não sou rei, então estou tranquilo. E é aí que a gente cai do cavalo. Porque muitos de nós têm vivido, simbolicamente, como reis e rainhas.
muitos de nós têm educado os filhos e netos como reis e rainhas. Outro dia no Facebook, uma colega postou uma foto do neto e escreveu assim: olha aqui meu reizinho. E não é força de expressão. Nós muitas vezes educamos os nossos filhos como reis, como rainhas, sem limites, sem convidá-los, às vezes um convite com uma certa autoridade, não autoritarismo, para a mocidade, para experimentar o Evangelho. E os resultados? Os resultados estão aí. É só abrir os jornais. É só ler as nossas realidades. O bullying, para dar um exemplo. O bullying é uma realidade da nossa sociedade presente. E todo pai e toda mãe, com certeza já pensou preocupado. Meu Deus, será que meu filho está sofrendo bullying? Ou minha filha? Mas será que nós temos atentado e pensado, será que meu filho pratica bullying na escola? Será que minha filha persegue alguma amiguinha, alguma coleguinha de sala? Porque se tem milhares de jovens e crianças sofrendo bullying, tem outros tantos praticando. E esses outros tantos são filhos de espíritas, de evangélicos, de cristãos, de pessoas boas, ou candidatas a cristãs. Mas, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, muitas vezes ficamos cegos e não percebemos o que nós estamos transmitindo para os nossos filhos e netos. Um livro que me impressionou muito nesse sentido, recentemente lido, ano passado, não é um livro espírita, é um livro chamado O Acerto de Contas de uma Mãe. É um livro escrito por uma autora norte-americana, mãe de um dos dois jovens que foram responsáveis pelo massacre na escola de Columbine, nos Estados Unidos. Muitos de nós, ao ver uma notícia dessa, de um acidente que acontece quase que semanalmente nos Estados Unidos, de alguém abrir fogo em escolas e em outros estabelecimentos da vida comum, muitos de nós pensam assim: isso aí deve ser um monstro. Deve ser filho de pais desnaturados, ateus, irresponsáveis, porque nós somos sempre apressados em julgar os outros e vagarosos, condescendentes na hora de fazer as autocríticas. E por que esse livro é impactante? Porque a mãe, com muita sinceridade, não é uma defesa do filho, que é um dos assassinos dessa história triste, ela vai mostrando ao longo dos capítulos: eu fui uma mãe comum, meu filho era um menino comum, brincava, tinha educação, era dócil. E ela vai mostrando ao longo dos capítulos que ela talvez tenha sido a mais surpreendida de todas as mães, até mesmo das vítimas do seu filho, porque ela jamais esperaria que ele fosse capaz de um ato desse. Mas nós, ao vermos esse tipo de episódio, carimbamos: monstro. E fazemos o contrário também quando vemos uma pessoa muito boa, um Francisco de Assis, um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo. Nós dizemos assim:
santo. Porque quando a gente diz santo, intimamente estamos dizendo assim, eu não preciso fazer o que eles fazem. Eles fazem porque são santos. Eu não sou santo. Chico Xavier, um santo. Eu não preciso seguir o seu exemplo, eu não sou santo. Então, ao fazermos estas classificações apressadas, nos colocamos numa zona de conforto. Ao invés de reconhecer que tanto o criminoso quanto o espírito superior, ambos foram criados simples e ignorantes por nosso Pai, que é Pai nosso, de todos nós, em dado momento da história que não sabemos precisar. Se foi há 1 bilhão de anos, se foi há 1 milhão de anos, e nem nos interessa datar neste momento. Mas temos a certeza, na questão 115 do Livro dos Espíritos e em várias outras, que todo espírito é criado simples e ignorante, isto é, sem saber. E ao longo dos milênios sucessivos, vai tendo oportunidade de adquirir experiências, de aceitar os convites do Cristo ou os convites do mundo. Mundo aqui entendido como os convites materiais, egoístas e orgulhosos. Então, quando Jesus nos diz, sede perfeitos, o que está implícito? Nós podemos ser perfeitos. Não só podemos, como devemos. Não só devemos, como, a boa notícia, valeu a pena enfrentar essa chuva, seremos perfeitos, todos nós. Inclusive aquele que nós estamos julgando ao ver a televisão. Seja o criminoso, o estuprador, o político corrupto, e às vezes eles vão chegar antes de nós. Por isso Cristo nos convidou também, não olhe o cisco que está no olho do vizinho. Concentre as suas energias nas traves que te cegam. Não é para abrir mão do discernimento, mas ao invés de julgar o outro, julgar intimamente a si mesmo. Será que eu, na posição desse político, faria diferente? Não precisa responder em voz alta. Se acha que faria, parabéns, mas responda no íntimo com sinceridade. Porque na justiça divina não tem jeitinho brasileiro. Não tem atalho, não tem impunidade, não tem erro judiciário. Então é perder tempo querer se auto-enganar. Melhor seria dizer, nossa, se eu fosse prefeito, vereador, senador, eu estaria fazendo muito pior. Graças a Deus que eu não sou. Que eu sou síndico do meu prédio, já estou ficando tentado a pedir um recibo aqui com 10% a mais. Glória a Deus que eu não sou vereador. Esse está em luta. Esse está voltando para casa, numa simbologia, justificado. Por quê? Não está tampando o sol com a peneira. Não está vestindo uma capa de santo, que ele ainda não tem autoridade moral para isso. Lógico, não preciso sair falando para os vizinhos, nossa senhora, eu estou numa tentação de desviar o dinheiro do condomínio. Não precisa. E se tiver muito alta a tentação, é melhor renunciar antes de cometer o ato extremo. É um exercício íntimo. As nossas mazelas e também as nossas qualidades, não é para a gente sair por aí falando e enaltecendo. É um exercício interior que Santo Agostinho nos convida a fazer na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E ele fala assim, porque Kardec pergunta,
traduzindo para o mineirês. Tem uma dica aí para a gente evoluir, para a gente atingir a perfeição? Espíritos superiores respondem. Um sábio da antiguidade já falou há muito tempo. Mineirês, viu, gente? Conhece a ti mesmo. Aí Kardec fala, não, tudo bem, eu conheço a beleza dessa máxima, mas não tem aí uma dica mais prática? A espiritualidade de sua misericórdia tem. Aí passa a palavra para Santo Agostinho. Fazei como eu fazia aí na terra. Todos os dias antes de me recolher, não podemos fazer deitado, senão a gente dorme antes de terminar. Eu pensava, hoje, o que eu fiz de bom e de ruim? Eu ofendi alguém? Eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado? Eu não falei algo que eu devia ter falado? Porque nós erramos também por omissão. Quando um ato de corrupção, e estamos recorrendo a exemplos práticos, porque evangelho não é um buquê de flores para a gente ficar admirando, pendurar na estante e dizer, olha que lindo o Sermão do Monte, que beleza a carta de Paulo. Sem dúvida, é preciso apreciar. Mas não é um buquê de flores apenas, é uma caixa de ferramenta. Tem serrote, tem martelo, tem esfregão. Ferramenta para quê? Não é para reformar o vizinho, é para fazer a nossa faxina íntima. Então preciso lembrar desse convite, sede perfeitos. Hoje, na hora que eu for embora, quando alguém esbarrar o guarda-chuva na minha testa, ou alguém entrar e não dar seta, e quase bater no meu carro, aí nos lembremos, sede perfeitos, amai os inimigos, orai pelos que vos perseguem. Porque se a gente não conseguir fazer isso nos pequenos movimentos e contratempos do cotidiano, no trânsito, na vizinhança, na fila do banco, quando o filho estiver testando a nossa paciência, como é que Deus vai nos confiar missões maiores? Às vezes a gente fala assim, não é possível, esses palestinos israelenses não vão chegar no entendimento? Não é possível, esse povo é doido. Mas eu não consigo manter a paz dentro de um lar, entre 3 ou 4 pessoas, e estou condenando povos que têm divergências seculares, para não dizer milenares? Olhai as traves dos próprios olhos, e não cisco no olho do vizinho. Então Santo Agostinho nos faz essa proposta, mas com sinceridade. Não vale querer estrelinha dourada no quadro, não. Sem merecimento. Se tiver merecimento, ótimo, porque a gente também precisa aprender com Jesus a reconhecer as conquistas. Diferente de vaidade, de se vangloriar. Mas no meu íntimo, eu ficar feliz por ter resistido a uma tentação, por ter falado algo que eu devia ter falado, isso é natural, essa paz interior, essa felicidade íntima de quem agiu segundo a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência, diz a questão 621, é legítimo. Mas estávamos dizendo da corrupção. Quando um ato de corrupção é praticado, dezenas de pessoas tomaram conhecimento. Do político ao empresário, ao motorista, à secretária. Tem certas parcelas sendo pagas na nossa sociedade para autoridades diversas, que não aparece um, ou quando muito aparece um ou dois para dizer, não, isso eu não vou receber não, porque isso não é moral. Quase todos nós nos escudamos, não, isso é legal,
Por sinal, é até legítimo, viu? Porque eu trabalho muito. Então a gente está sempre buscando atalhos, justificativas. A gente vai daqui a pouco entrar na época de fazer o imposto de renda. A gente pensa, eu vou dar meu suado dinheiro para esse povo ficar desviando? Eu não, se eu puder, eu vou sonegar. E a gente busca justificativas para legitimar os nossos atos. Mas acontece que Jesus diz assim para Pedro, que te importa os outros? Segue-me tu. E Jesus não está falando para Pedro. Essa é a grande ficha que tem que cair para todos nós ao estudarmos o Evangelho. Pedro, os que chegam e apresentam a mulher adúltera para ser apedrejada, somos nós. Esses personagens estão todos, ou quase todos, dentro de nós. Os bons, Zaqueu subindo na árvore para enxergar Jesus. Todo mundo aqui, os encarnados, enfrentamos chuva. Nós temos mérito. Poderiam ser, hoje eu não vou não, semana que vem eu vou. Pegar um ônibus nessa chuva? Seria uma justificativa, legítima? Não sei. Aí é o coração de cada um que vai dizer. Mas os personagens do Evangelho estão todos dentro de nós. Os meritórios e os mais atrasados. Ou não somos nós que o tempo todo estamos duvidando da palavra de Deus, vivenciando a doutrina espírita na superficialidade. E aí chegaremos, com as honrosas exceções, como a rainha de França. Ela achou que ia chegar lá, no plano espiritual, ia ter um tapete vermelho. E nós também achamos. Eu fiz 20 anos de campanha do quilo, será que Bezerra de Menezes vai me receber? Na hora que eu desencarnar? Que isso, eu tenho 30 anos de reunião mediúnica. Eu acho que o doutor Eurípides vai participar do meu desligamento. Não sei. Mas irmão Jacó, no livro Voltei, pseudônimo de um dirigente da Federação Espírita Brasileira, volta desse papo de que não acredita em vida após a morte, que ninguém nunca voltou para contar. Milhões de espíritos estão voltando para contar ao longo dos milênios. E até com uma certa dose de humor, irmão Jacó intitula a obra Voltei. E o que ele diz? É um livro escrito para espíritas, sobretudo. Ele fala assim, irmãos espíritas que abraçaram essa doutrina que eu tanto amo, não se presumam quitados com a justiça divina por praticarem comezinhos deveres de moral cristã. Então não é uma questão de quantos anos eu tenho de tarefa. Porque às vezes eu ajo como rei na tarefa. Não, essa tarefa aqui é minha, eu estou aqui há 30 anos. Quantos projetos bem intencionados terminam por melindres, vaidade, orgulho? E se não terminam, dão um trabalho que não seria necessário à espiritualidade, porque já temos condições de sustentar melhor as nossas tarefas, não com proposta de santidade num passo de mágica, mas com boa vontade, ouvindo a rainha de França que está dizendo, orgulho, bagatela, só me atrapalhou. Egoísmo, aqueles que eu achava insignificantes, chegaram aqui com uma luz íntima
capaz de me cegar, que só não me cega por misericórdia deles. Porque é também caridade não humilhar aqueles que porventura estejam abaixo de nós. Mas é também caridade termos condescendência com os que estão acima de nós, do ponto de vista da autoridade, do poder, da riqueza. Porque a gente tem achado assim, caridade é com o mendigo. Essa é a prova viva de que quase todos nós não entendemos o que é caridade, como entendia Jesus, apesar de já termos lido dezenas de vezes a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Mas alguns de nós oramos pelo político corrupto ao assistirmos que ele está desviando dinheiro público? Ah, mas aí também você está querendo demais, velho. Não sou eu, não. A proposta é de Jesus. Amai os vossos inimigos. Será que o político que está desviando dinheiro público não precisa mais de caridade? Talvez, só Deus saberá isso. Mas apenas para raciocínio, do que o mendigo? Porque às vezes o mendigo que está passando pela prova da pobreza ou até mesmo da miséria, se estiver passando por ela com resignação, com paciência, com fé, estará cumprindo a sua reencarnação em bom modo. Agora, aquele que está experimentando a prova da riqueza, do poder, da autoridade, um grande empresário, um senador, um governador, um vereador que seja, este talvez chegará, se não entender que tudo isso é empréstimo, que tudo isso é oportunidade de resgatar erros do passado ou de dar uma demonstração que entendeu as lições do Cristo, vai chegar em situação complicada no plano espiritual. Quem é mais mendigo aqui? Neste exemplo, sem dúvida, é o político, o empresário. Portanto, também merecedor das nossas orações, vibrações. É fácil fazer isso? Cada um vai pensar aí. Eu vou dizer que, para mim, espírito imperfeito, não. Porque o primeiro impulso não é possível. Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas por esses milhões desviados? E às vezes espíritas cristãos chegam ao ato máximo da insanidade de defender pena de morte. Por isso que colocamos que às vezes a gente quer se posicionar no lugar de Deus. Queremos não justiça, mas queremos vingança. Mas estudando, vamos ver Emmanuel dizer assim no livro Pensamento e Vida: cuidado com o que você está enxergando nos outros, porque quase sempre é o que está dentro do seu coração. Então você está achando o outro muito invejoso? Presta atenção, porque talvez você ainda seja uma pessoa muito invejosa. Está vendo o outro lá muito egoísta? Cuidado, talvez você seja ainda muito egoísta. Por quê? Porque são como óculos. Já pensaram, às vezes, quando a gente resolve comprar um carro? Estou querendo comprar não vou dar nome para não fazer propaganda, né? Um carro X. No dia seguinte, a gente começa a ver um monte de carro daquele modelo, que a gente nunca tinha reparado. Mas por que reparamos? Porque nós colocamos o óculos. Eu quero comprar o carro X, eu começo a enxergar o carro X. Então, se eu estou achando o outro muito orgulhoso, será, pergunta para fazer para a casa de Santo Agostinho, que eu ainda não sou muito orgulhoso, e eu estou vendo no outro o espelho que me reflete? Então, através destes exercícios, nós vamos
passo a passo, rumando a caminho da luz, a caminho da perfeição. É uma perfeição relativa, lógico. Só Deus é a perfeição absoluta. Mas atingiremos, todos nós, e essa é a boa notícia, nesses minutos finais, a condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos. Todos nós. Tem notícia melhor que essa? Alguém poderia dizer, e se eu não quiser? E Kardec foi tão fiel à busca da verdade que ele fez essa pergunta para a espiritualidade no Livro dos Espíritos. E é uma pergunta muito lógica. Imagina só, um espírito que já atingiu, dentro daquela escala espírita, que Kardec vai organizar a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, dividindo os espíritos, todos nós, em 3 grandes ordens. Espíritos puros, bons espíritos, espíritos imperfeitos. Imagine, você já chegou à condição de bom espírito. Claro que é uma classificação relativa, apenas para fins didáticos. Então você já se esforça para prevalecer o bem no seu íntimo, você já vai se desapegando, você já não se interessa tanto por questões materiais. Mas você ainda está longe da perfeição. Mas já é um espírito bom. Já está ali num grau de uma classificação didática de bom espírito. Kardec faz a seguinte pergunta: e se o espírito não quiser? Não tem livre-arbítrio? E se ele disser assim, estou satisfeito, não quero ser espírito puro não, estou satisfeito com a condição de bom espírito? E aí? A espiritualidade vai esclarecer. Cedo ou tarde, ele pode, eventualmente, ficar ali, digamos, estacionado. Não convém, mas ele pode. A lei do livre-arbítrio, a lei de liberdade. Vai ficar ali, vamos dizer assim, enxugando gelo. Mas cedo ou tarde, ele vai despertar para marchar novamente rumo à luz, rumo à perfeição. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio é relativo. Existe um determinismo para o amor e para a perfeição. Alguém mineiramente pode dizer assim, mas o que é que eu ganho com isso? Para quê? Tanto esforço, tanta luta. Tá bom, do jeito que eu tô bom, tô feliz, tô tranquilo. O que é que eu ganho com isso? Não é uma boa pergunta. É sinal de inferioridade. Porque o maior sinal de evolução moral é o desinteresse. O espírito não preocupa mais com o que ele vai ganhar com isso. Ele é bom por servir a Deus. Ele faz o bem por fazer o bem. Não é para acumular bônus hora. Ele faz porque é o certo a fazer. Mas aqui num grupo de estudo é legítimo. O que eu ganho com isso? Só seremos plenamente felizes ao atingirmos a condição de espíritos puros. Vixe, aí complicou. Alguém vai pensar, está tão distante, então é só... Não. Nós podemos ser felizes aqui agora, hoje. Ou vivenciarmos, experimentarmos momentos de felicidade. Ou quando a gente faz algo que está em harmonia com a nossa consciência, traz ou não traz uma felicidade? A gente vai dormir, por exemplo, satisfeito. Hoje eu não me omiti. Aconteceu algo no meu serviço. Antes eu ria daquela piadinha preconceituosa. Hoje eu não ri. Não preciso sair querendo doutrinar o outro na base da marretada, não. Nem do falso moralismo.
Às vezes, cada um que vai saber, na sua experiência, é a hora do silêncio. Não é a hora de jogar pérolas aos porcos. Cada um vai sabendo isso na sua jornada evolutiva. Mas hoje eu não ri daquela piadinha preconceituosa no cafezinho. E pela minha expressão, a conversa mudou de rumo por causa do meu silêncio. Eu vou dormir feliz, eu vou dormir satisfeito. E a gente tem que tomar cuidado com o humor. Não é pra gente sair por aí com cara amarrada, não. Muito pelo contrário, né? Se tem algo que nós precisamos, diz André Luiz, é estampar o arco-íris no rosto. Um simples sorriso. Por que tanta careta, tanta máscara? No carnaval até vamos admitir, né? Que podemos brincar. Mas por que não sorrir? Não é sorriso de hiena, de quem está rindo de maneira irresponsável, mas um sorriso de quem é agradecido pela oportunidade dessa reencarnação. E nós espíritas que temos esse convite do Cristo, que não é mais um convite por metáforas, por parábolas, é um convite claro. Kardec reconcilia a ciência e a religião. Para quem está se esforçando e buscando o estudo, o esclarecimento, não tem mais como duvidar da imortalidade da alma. Então, se eu perder um filho, perder entre aspas, porque ninguém perde ninguém, ou um pai, eu não vou mais me desesperar. Evidentemente, Divaldo Pereira Franco vai nos dizer assim, receitar remédio amargo para o vizinho tomar é fácil. A hora do nosso testemunho é a hora da gente mostrar, valeu estudar o livro dos Espíritos ou não valeu? Sempre vale, porque no mínimo são sementes que estão sendo plantadas, mas se vai cair em terra boa ou no meio de pedregulho durante lá o caminho, ou vai ser sufocada por espinhos, cada um de nós que vai dizer. Então, perdi um filho, ou ele está doente, eu vou sofrer? Evidentemente que sim, vou chorar, lógico, mas que sejam lágrimas, não de desespero, não de rebeldia, lágrimas de esperança, de serenidade, de dor, lógico. E o que seria de nós num planeta como a Terra, sem as dores? Emmanuel vai responder isso no livro Consolador. O que seriam dos habitantes do planeta Terra sem as doenças para apodrecerem as suas vaidades? Sem as dores no planeta Terra, 90% pularia carnaval o ano inteiro. Então as dores são convites à reflexão. E não tem quem não esteja passando por momentos de dor, de dificuldade, de desafio. Estranho seria o contrário, porque nós já estudamos que a Terra não é uma colônia de férias, mas não precisa ser prisão. Pode ser um hospital. O hospital é bom. Pode ser uma escola, que é melhor ainda. Pode ser uma oficina de trabalho. O planeta é o mesmo, mas o que ele vai ser na vida de cada um de nós vai variar segundo a boa vontade, a disciplina e a repercussão que esse convite, sede perfeitos, vai alcançar no nosso íntimo. Nesse último minuto, vamos lembrar que o roteiro para essa caminhada
Kardec nos auxilia, trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que é preciso conhecer. Quando os Espíritos respondem na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e o modelo, mas o que um guia e um modelo fazem? Um guia nos leva a um caminho. Um modelo é algo que eu devo imitar, tentar fazer igual. Mas como é que eu vou seguir esse guia se eu não conheço as suas propostas e os seus convites? Por isso, conhecer é muito importante. Estudar, buscar, nesse início de ano, início entre aspas, janeiro já passou, né? Mas ainda estamos no início do ano, época de novos planos, novas metas. Quem sabe eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos todo dia, antes de dormir? Cada um é que vai traçar as suas metas, os seus planos, mas eu preciso conhecer. Como é que eu vou seguir um guia que eu não conheço? Mas não basta conhecer. Porque tem pessoas que usam esse conhecimento para dominar, para explorar. Além de conhecer, é preciso compreender. E tem uma diferença grande entre conhecer intelectualmente e compreender. Como é que eu vou compreender sem meditar? Eu preciso meditar sobre o que eu estou lendo. Tem gente que é igual a metralhadora, sai lendo sem parar, mas não para pensar naquilo que está lendo. Às vezes melhor seria ler menos e meditar mais. Às vezes, cada um que vai saber. Eu preciso meditar nos convites do Cristo. Mas não basta meditar. Eu preciso extrair consequências para a minha vida. Eu preciso pensar, quando Jesus me manda ou me convida a orar pelos que me perseguem, como é que eu vou fazer isso no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha família? E a partir do momento que eu começar a tentar extrair consequências, eu começo a sentir. E o grande passo, eu começo a viver. Não num passo de mágica, mas num processo contínuo de luta e de esforço que cada um de nós é que vai fazer. Não tem jeito de fazer reforma íntima do vizinho. Paz e alegria, uma excelente semana para todos nós.